O plano do pai era criar novos filhos, mas isto não poderia ser feito no reino, já que os que ali estavam já tinham conhecimento do que era mal. Eles presenciaram as ações de maldade de Israel e demais anjos, foram seduzidos por eles, mas escolheram segundo seu livre-arbítrio a seguir o caminho do amor, obedecendo o pai e se mantendo como irmãos. Ao passo que os rebeldes escolheram o caminho da maldade, serem soberbos, dominantes e gananciosos, desobedecendo o pai, se separando da família e querendo tomar o reino à força. Então, se o pai criasse novos anjos no reino, como os mesmos seriam inocentes, poderiam se corromper ao verem os caídos aqui neste mundo, e isto geraria dúvidas e questionamentos em suas mentes, do porquê eles foram expulsos, se o intuito deles era certo, etc., o que geraria mais rebeldia em um ciclo sem fim. É por isso que o pai decide criá-lo aqui, neste mundo. Então ele, acompanhado pelo Messias, cria Adão, o último anjo, formado do pó da terra e animado com o sopro de vida do pai, o qual, semelhante aos seus irmãos, era um ser de corpo perfeito, imortal, glorificado, e lhe entrega o Éden, uma extensão do reino, com todos os animais para sua companhia, frutos para se deleitar e demais maravilhas presentes no reino. E disse o pai: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O pai, assim como fizera antes com seus filhos, determina Adão percorrer e conhecer sua morada, mas deixando um único aviso, para não comer do fruto do conhecimento do bem e mal, caso contrário morreria. Além disso, o pai encarregou as duas testemunhas de auxiliar e ensinar Adão acerca das seduções dos caídos, de modo que Adão, ensinado pelos dois anjos, não se deixava enganar pelos caídos. Tanto o pai como o Messias, as duas testemunhas e demais anjos sempre viam conversar com Adão, e sempre o alertavam para não se deixar seduzir pelos caídos que aqui estavam, pois estes sempre viam seduzir Adão a desobedecer ao pai, assim como fizeram no reino. Israel e os demais caídos sempre planejavam um jeito de seduzir Adão, até ao ponto de Azazel se transfigurar como outro ser, de longos cabelos, aparência afeminada e traços delicados, a chamada Lilith, o qual se apresentou a Adão como sendo uma nova criatura do pai, sua companheira, a princípio deixando Adão confuso, mas ele não se deixou enganar, e clamando ao pai, este envia as duas testemunhas, os quais subjugam Azazel e revelam a Adão quem realmente era Lilith, e advertindo Adão para não se deixar enganar pelos caídos, pois são cheios de truques. Vendo Adão só, o pai decide criar-lhe uma companhia, e agora diferente da criação dos anjos, os quais foram feitos a partir do pó da terra. Desta vez o pai adormece Adão e, retirando parte de sua costela, molda um corpo, e soprando vida cria Eva, feita a partir de Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E da mesma forma que o Messias e as duas testemunhas ensinaram a Adão acerca dos caídos, o mesmo fazem a Eva, a instruindo e alertando para as seduções e maldade dos caídos, para não se deixar enganar. Israel se aproveita que em certa ocasião Eva estava sozinha e decide seduzi-la, se utilizando de uma serpente, a qual ele manipula como uma marionete, dando a entender que ela falava, quando na realidade era o próprio Israel, o qual seduz Eva para comer do fruto, e que assim seria como o pai, teria o saber, o conhecimento. Possivelmente em sua inocência Eva acreditava que não seria enganada pelos caídos tendo tal saber. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque o pai sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como ele, sabendo o bem e o mal.